Mas o que é que esse povo está chamando de ficção especulativa? E aí, tudo fantástico com você? Esse vídeo aqui eu resolvi fazer porque vira e mexe eu esbarro em reportagens, em blogs, falando de livros e filmes, de ficção científica, de fantasia, de horror, que usam o termo, que descrevem aquela obra como sendo ficção especulativa, literatura especulativa. E eu fiquei pensando, gente, o que é que esse povo está chamando de literatura especulativa? Então, fica aqui até o final desse vídeo que você vai entender quais são as 3 origens relacionadas a esse termo, literatura especulativa, e também qual é o problema com esse uso desse termo. E principalmente como a terceira origem, na verdade, indica que o que principalmente a crítica americana chama de literatura especulativa, nós aqui chamamos de outra coisa. Então, para começar, como eu já até falei, esse termo ficção especulativa é muito conectada com a crítica norte-americana. Ou seja, a gente está falando aqui de um termo que, na verdade, tem sua origem nos territórios da ficção científica, para ser mais preciso, no final dos anos 40, com o escritor Robert A. Heinlein. Robert A. Heinlein, o grande público conhece como sendo autor de obras como Tropas Estelares, Um Estranho numa Terra Estranha, dentre outras obras. O escritor usou esse termo, Speculative Fiction, em um edital para o The Saturday Evening Post de 8 de fevereiro de 1947. E nesse caso, que a gente está entrando na primeira origem histórica do termo, o Heinlein estava usando Speculative Fiction como sinônimo para a ficção científica. E por isso mesmo, posteriormente ele explicou que o termo não abarcava, por exemplo, a fantasia. Cabe dizer aqui que apesar do Robert A. Heinlein ter se apontado assim como o introdutor desse termo, Speculative Fiction, na verdade, essa palavra já tinha sido usada já em 1889 no Lipcott Monthly Magazine para fazer referência à obra do Edward Bellamy, Looking Backward, 2000 a 1887. E também já tinha aparecido em 1900 na revista The Bookman, em relação à obra do John Yuri Lloyd Etidoffa, The End of the Earth. Mas foi com Robert A. Heinlein, até mesmo pelo lugar ocupado por esse escritor dentro do cenário da ficção científica, que a ficção especulativa começou a ganhar corpo. No seu ensaio intitulado On the Writing of Speculative Fiction, o Heinlein tentava criar um termo para substituir, na verdade, o uso da palavra science fiction, porque, aos olhos do Heinlein, a utilização do termo literatura especulativa poderia atrair novos olhares e, mais ainda, olhares de respeito à ficção científica praticada no final dos anos 40. Ou seja, narrativas de ficção científica que não se preocupassem tanto com a ciência e com a tecnologia, mas que trouxessem também aspectos mais humanos para dentro dos seus enredos. O que a gente percebe aí é que esse escritor americano estava, na verdade, criticando o tipo de ficção científica praticado pelo Hugo Gernsback e, mais ainda, a criação do termo science fiction pelas mãos do Hugo Gernsback em 1926 na revista Amazing Stories. Ficção especulativa, então, nesse sentido, seria uma ficção científica que se preocupasse com aqueles gadgets, com todos aqueles elementos icônicos da ficção científica pulp, como armas de raio, carros voadores, que eram tão comuns nas revistas do início do século XX. O problema é que, desde o início, essa proposta do Heinlein sofreu críticas dentro do próprio movimento de ficção científica, já que esse termo não era apenas restritivo, mas também elitista. Ele acabava fazendo o quê? Acabava negligenciando toda a importância dos escritores de ficção científica e também a chamada hard science fiction, que eu já falei aqui em um vídeo anterior. Ou seja, aquelas ficções científicas profundamente preocupadas com a verossimilhança científica, com todo o aparato alicerçado em leis da física, da matemática e outras ciências mais exatas. Após essa origem com o Heinlein, a gente vai ver que o termo ficção especulativa vai ressurgir nos anos 70, principalmente por meio de escritoras como a Ursula K. Le Guin e principalmente a Margaret Atwood. E tudo isso na trilha do New Wave, esse momento em que a ficção científica dos anos 60, 70 acabou se renovando para se alinhar com todas as mudanças socioculturais que estavam acontecendo no mundo no período. Já falei também sobre o New Wave em um vídeo à parte, dá uma olhada aqui em cima. A principal defensora do uso de ficção especulativa
especulativa nesse sentido, como eu falei, foi a Margaret Atwood, que considerava a obra dela, O Conto da Aia, de 1985, não uma distopia, não vinculada à ficção científica, mas sim a ficção especulativa. E isso deve ser dito, na verdade, porque se escritoras do porte da Margaret Atwood, que já tinha uma produção, já tinha um lugar de destaque dentro da chamada, no caso aí, né, ficção especulativa, se ela não tivesse capitaneado, talvez o termo não teria se disseminado tanto. Isso é uma coisa que ela continua a fazer, inclusive, em textos mais críticos dela, como esse daqui, né, em Other Words, onde ela ainda advoca essa questão da ficção especulativa. Contudo, mesmo dentro do próprio movimento, escritores como Ursula K. Le Guin já apontaram para Atwood que sim, o que ela faz é ficção científica. É como se fosse aquele caso de escritores que parece ter vergonha de falar que a obra é ficção científica, com medo de ser rotulado como uma ficção científica mais pueril. Mas não. No caso, o que a Margaret Atwood está fazendo é ficção científica e não ficção especulativa, ou seja, não é mudança de nome que vai alterar o que de fato ela está fazendo, né? Mas o que a Atwood está propondo aí é que o que ela chama de ficção especulativa são narrativas em que determinados eventos poderiam potencialmente acontecer, ainda que eles não tenham acontecido no momento em que a obra está sendo escrita. Nesse sentido, a Atwood faz uma distinção em relação à ficção científica, já que, na visão da Margaret Atwood, ficção científica inclui histórias sobre eventos, sobre acontecimentos que não podem possivelmente acontecer, tais como, por exemplo, uma invasão marciana ou outros cenários, como ela cita o caso das narrativas do H.G. Wells. Mas aí um dos gargalos dessa visão da Atwood é justamente disso, essa questão desse valor de prever os acontecimentos. O próprio Asimov já dizia que o programa espacial dos anos 60 mostrava que todas as narrativas praticadas sobre viagens espaciais nas revistas pulp acabaram se tornando possíveis. Então, o que se pode dizer que uma coisa pode ou não pode vir a acontecer? Então, isso que é um dos calcanhares de Aquiles de usar o termo ficção especulativa nesse sentido. Já a terceira localização histórica do termo ficção especulativa acaba abarcando várias narrativas não miméticas, como, por exemplo, a fantasia, ficção científica, o horror, o terror, o mito, a lenda, ou seja, todas as representações, as abordagens simbólicas da realidade. E nesse caso, aí a gente chega no ponto, o que a crítica americana chama de literatura especulativa, de ficção especulativa, é o que nós brasileiros chamamos de fantástico, de literatura fantástica, que é até o nome que batiza aqui o Fantasticursos, né? Foi no final dos anos 70 que gradativamente se observou que um crescente número de críticos e escritores passaram a usar também o termo fantástico, em substituição ao termo ficção especulativa. No caso, fantástico seria o que a gente usa aqui no Brasil, se referindo ao modo fantástico. Já fiz vídeos também disso aqui, olha aí em cima, onde a gente está falando de um termo amplo que acaba incorporando diferentes expressões das artes não miméticas. E o termo também acabou entrando em eventos profissionais, como por exemplo na International Conference on the Fantastic in the Arts, um evento anual que teve essa edição em 1980, que o termo fantástico começou a ser usado. E como eu falei, o que é fantástico para nós é ficção especulativa na visão americana. Ainda que, dos anos 2000 para cá, do século 21 para cá, o termo ficção especulativa tem de novo vem retornando mais uma vez, principalmente para falar de ficções fantásticas, vamos dizer assim, em que você tem uma contemplação de outros olhares, culturas marginais, olhares periféricos, de grupos minoritários. Isso é bem expresso, por exemplo, aqui nesse livro, muito bom, aliás, por sinal, recomendo, que é o The Dark Matter, onde você está vendo aqui, a Century of Speculative Fiction from the African Diaspora, que, como o nome já está falando, reúne esses olhares da ficção especulativa praticada por escritores afros, escritores negros no geral, não apenas norte-americanos, mas ao redor do mundo. Então, também fica a dica para ver como é que o termo também ficção especulativa no contexto americano vai ganhando novos olhares a partir desse olhar de contemplação do outro. Mas no Brasil, o mais corrente é usar
literatura fantástica. Então, você, jornalista, por favor, busque usar literatura fantástica, que é o termo mais corrente aqui. Lembrando que aqui, gente, estou dando sugestão. A missão aqui é apresentar possibilidades, né? Nunca ser aqui alguém que está cagando regra para dizer como as pessoas devem escrever. Particularmente, inclusive, eu nem considero o termo literatura especulativa, ficção especulativa, um termo válido, porque o fato é que toda ficção é especulativa. Então, é a mesma coisa você falar água molhada, porque se é ficção, você já está especulando sobre o real. Então, não tem sentido. E aqui, no caso, não estou nem falando de literatura fantástica. Então, se você pegar Machado de Assis, Graciliano Ramos, tudo é ficção, tudo são olhares, tudo você está especulando sobre a realidade. Então, o termo, para mim, ficção especulativa, além dos fatores que eu coloquei aqui, ele peca por essa questão e é por isso que eu prefiro usar. Eu sou do time fantástico, tá? Então, gente, se você gostou do vídeo, o vídeo ficou um pouco longo, mas é uma discussão pertinente. Se você gostou, deixe sua curtida aí, assine no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!